Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa 30 Minutos Com. Designa-se por CB, Banda do Cidadão, o serviço radiopessoal com características utilitárias, recreativas ou profissionais. Basicamente é um hobby a que milhões em todo o mundo se entregam de alma e coração, derrubando as fronteiras da Terra, aprofundando a comunicação entre os homens, gerando grandes movimentos de solidariedade. É um bichinho que lhes disputa o espaço da casa ou do carro e as horas de lazer, transformando a Terra num espaço de comunicação contínua. Sr. Vítor Reis, boa tarde, obrigado por ter assistido ao nosso convite. O preâmbulo do Decreto-Lei que na semana passada reformulou as disposições legais para a Banda do Cidadão considera um fator de desenvolvimento. Em que medida é que os senhores contribuem, de facto, para o desenvolvimento? Bom, a Banda do Cidadão, pelas suas características de grande possibilidade de divulgação entre as pessoas, permite realmente que, como foi dito na introdução a estes 30 minutos que largos milhões de utilizadores existam em todo o mundo. Na verdade, possibilitando uma grande facilidade de comunicação entre as pessoas, há realmente uma grande permuta de conhecimentos, uma grande permuta de informação e, como todos nós sabemos, isso é vital para o desenvolvimento. A Banda do Cidadão, a utilização do rádio em termos caseiros, é mais um hobby ou um vício? Bom, tem umas tudo vezes um é uma pouco, coisa, tem outras tudo um vezes é pouco. outra. Normalmente começa por ser um hobby apetecível porque se encontra numa das pontas da tecnologia, da eletrónica. Depois passa realmente por ser um vício. Mais tarde, depois daquele todo grande entusiasmo que realmente transforma o hobby em vício, passamos a ter a noção da grande utilidade que tem a Banda do Cidadão. Utilidade que é transportada para a população em geral. Até mesmo para as pessoas que não utilizam a Banda do Cidadão de uma forma normal e frequente, até para essas pessoas realmente a utilidade da Banda do Cidadão é transportada. Enfim, são exemplos múltiplos, diários, frequentes, realmente dessa utilidade. Nós vamos na estrada com o nosso carro, que está equipado com a Banda de Cidadão, assistimos a um acidente de viação e, na verdade, o meio de socorro é chamado muito mais rapidamente. Isto porque também as corporações de bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, se encontram em escuta na Banda de Cidadão. Portanto, há realmente um transporte para a população em geral que realmente dá todo o grau de utilidade que nós dizemos, de utilidade pública que a Banda de Cidadão tem. Já que sublinhou esse aspecto, eu gostaria de saber, a Banda do Cidadão tem, digamos, uma ligação permanente com as instituições privadas e públicas, de utilidade pública. É, digamos, uma vossa atividade, uma faceta importante da vossa atividade também? Do nosso ponto de vista, é a faceta mais importante. É realmente a faceta da utilidade da Banda do Cidadão, das possibilidades que temos de intervir em termos de comunicação de situações de emergência em qualquer situação. E daí que este regulamento, que foi publicado no passado dia 10, já preveja a Banda do Cidadão como meio de comunicação supletiva às comunicações do Serviço Nacional de Proteção Civil. Isso vem reconhecer realmente, oficialmente, a grande importância que durante estes 10 anos, vai para 11 de existência legal que a Banda do Cidadão tem em Portugal, tem sido um dia-a-dia. Quer referir algumas das entidades em que estão ligados permanentemente ou existe um serviço de escuta ou de intercâmbio de informação? Bom, a Cruz Vermelha Portuguesa tem já muitas das suas unidades de socorro e das suas companhias de socorro em escuta na Banda do Cidadão. A própria legislação prevê uma frequência só para esse efeito, que é o chamado Canal 9 da Banda do Cidadão. Também muitas corporações de bombeiros em todo o país e cada vez mais vão equipando as suas centrais com realmente meios de escuta para a Banda do Cidadão. Isto sem prescindir, evidentemente, dos seus meios normais de comunicação, enfim, nas frequências atribuídas aos bombeiros. Também algumas entidades policiais, algumas, enfim, postos de polícia, de segurança pública e também da Guarda Nacional Republicana já têm em escuta na Banda do Cidadão, enfim, como meio supletivo de comunicação, como é evidente. A cada momento, novas entidades estão realmente a equipar-se com Banda de Cidadão. Muito recentemente, eu diria há 2 anos, por exemplo, a Capitania do Porto de Lisboa equipou
alguns postos, especialmente o posto da Fonte da Telha, da Costa de Caparica, com escuta na banda de cidadão. Portanto, isto permite, perante qualquer situação de emergência, seja ela de que tipo for, na orla marítima, no mar, também nas florestas, nas matas, na própria rede rodoviária, qualquer situação de emergência seja realmente comunicada muito mais rapidamente. E isso, como todos nós sabemos, numa situação de emergência, 1 segundo pode representar uma vida. Falou há pouco no facto da Banda do Cidadão se constituir, a partir deste momento, um serviço supletivo em relação ao Serviço Nacional de Proteção Civil. Em caso de uma emergência ou de uma tragédia em que, porventura, os meios de comunicação fossem abaixo, aí a vossa atividade seria perfeitamente vital. Sei lá, o caso do isolamento de uma vila, de uma cidade, de uma aldeia, por ocasião de cheias, de um tremor de terra, de um qualquer cataclismo, aí, de facto, a vossa atividade seria vital. Nós julgamos que sim, aliás, têm sido já dadas provas, algumas que eu citarei já de seguida, mas nós julgamos que sim, porquê? Porque a Banda do Cidadão exige, em termos de energia, meios muito próprios, muito reduzidos. Podemos trabalhar com uma simples bateria, com um conjunto de pilhas que deem os 12 volts, com um gerador de corrente de pouca potência. Portanto, nós podemos realmente trabalhar com meios de energia muito reduzidos, de onde, realmente, quando há uma grande emergência, um dos pontos vitais que normalmente é afetado é a corrente elétrica de rede. Daí poder realmente a Banda do Cidadão ter um papel bastante importante. Por outro lado, tem realmente uma importância fundamental, é que somos muitos. Neste momento existem legalizadas em Portugal cerca de 30 mil, estão atribuídas 30 mil licenças, o que representa, enfim, se quisermos fazer assim uma conta muito rápida, uma licença por cada 100 famílias em Portugal, o que é realmente um fator importante. E como somos muitos, estamos presentes em muitos locais, enfim, geograficamente a distribuição é profusa, de onde, em qualquer circunstância de uma situação de emergência, o primeiro alerta pode sempre, e é, na grande maioria das vezes, dado por um utente da Banda do Cidadão. Na verdade, em termos de proteção civil global para grandes emergências, a Banda do Cidadão só poderá funcionar como meio supletivo. E isto porque é sempre feito na base do amadorismo, do voluntariado, e, portanto, não tem aquele enquadramento teórico que será necessário a um Serviço Nacional de Proteção Civil. Aceitamos perfeitamente que seja um meio supletivo. De uma maneira geral, a Banda do Cidadão organizada em Portugal, na Europa e no mundo, está sempre disponível para funcionar como tal, sempre disponíveis, como dizia, e fazendo algum trabalho de organização também. Existem já diversas associações em Portugal, à semelhança do que acontece noutras partes do mundo, que procuram, com os seus associados, fazer um estudo profundo das situações de emergência e da importância que a Banda do Cidadão tem nessas situações, por forma a que, perante uma circunstância real, possamos realmente fazer uma participação, uma intervenção voluntária, amadora, mas, ao mesmo tempo, com um mínimo de organização e disciplina para que sejamos úteis, em lugar de nos tornarmos, eventualmente, criarmos eventuais dificuldades. A noção que os senhores têm dessa vossa importância tem implicado entre vós um debate de ideias ao nível da participação em situações diversas que sejam obrigados a enfrentar e um intercâmbio permanente de ideias e de discussão e de debate acerca dessas situações? Sim, isso tem acontecido. Na verdade, em termos da organização da Banda do Cidadão, além de muitas associações que estão constituídas em todo o país, realizaram-se em 1982 e 1984 o primeiro e segundo Congresso da Banda do Cidadão, onde esses temas, o tema da radioemergência, da emergência rádio CB, como quisermos, enfim, designar, foram profundamente debatidos. Além disso, há associações em Portugal que têm como preocupação fundamental, associações de CB, que têm como preocupação fundamental precisamente esse estudo. Aliás, já com origem, enfim, podemos citar uma dessas associações que editou já um manual de radioemergência, um plano global para a intervenção
com os meios de CB nas emergências, que é o Caparica CB, enfim, que se encontra sediado aqui muito perto da cidade de Lisboa, na margem sul do Tejo. Documento esse que tem sido distribuído não só por todas as associações congêneres, como também pelas entidades de socorro, pelo próprio Serviço Nacional de Proteção Civil, pelas autarquias, e documento que também já ultrapassou, digamos, as fronteiras, tem servido de meio de permuta de informação com muitas associações e federações em toda a Europa. Aliás, existe um movimento associativo europeu realmente bastante desenvolvido e uma das preocupações desse movimento associativo é precisamente a utilidade, nós voltamos a insistir, a utilidade pública da banda do cidadão. Já iremos às ligações internacionais. Antes disso ainda, é a vossa preocupação a criação, o estabelecimento, a noção de limites em termos éticos e deontológicos da vossa atividade de hobby? Vocês têm uma ética, têm preocupações deontológicas em termos da utilização de um meio tão poderoso quanto é esse? Não existem casos, digamos, de utilização abusiva desse meio? Não vos preocupa essa possibilidade? Que tipo de discussão, que tipo de debate, que tipo de consciencialização é necessária? Bom, é uma realidade que existem usos abusivos deste meio, como disse, extraordinariamente potente, por isso de dois gumes, muito útil e muito perigoso. E é uma das grandes preocupações das associações CBistas em Portugal e enfim, em outros lados do mundo, é realmente essa utilização abusiva. Nós procuramos, partindo do núcleo que são os nossos próprios associados, disciplinar, dar-lhe um uso correto. A partir desse núcleo de associados, transparecer para todos os restantes com quem nós contactamos realmente essa importância, a importância de um uso correto. Temos a noção exata de que faz um uso em determinadas circunstâncias errado, é uma preocupação muito grande. A legislação realmente é muito dura, mas sabemos que existem grandes dificuldades em termos de fiscalização. Enfim, o nosso desejo é que essa fiscalização seja cada vez mais intensa pela nossa parte de associações de CB e até de utentes que achamos fundamental este meio de comunicação, fazemos todo o esforço e temos uma grande preocupação, estabelecemos debates frequentes sobre este tema. Qualquer pessoa que queira ser membro da Banda do Cidadão, que queira utilizar o serviço de rádio pessoal, o pode fazer? Sim, desde que tenha mais de 16 anos, pode, com um processo administrativo muito simples, realmente entrar para o mundo da Banda do Cidadão. Adquirir um equipamento, terá que ser forçosamente um equipamento homologado pelos serviços oficiais. A partir da aquisição desse equipamento, dirigindo-se a uma estação de correios, com o preenchimento de um simples impresso, fica, digamos, provisoriamente legalizado. Passado pouco tempo, enfim, os serviços estão a responder com uma velocidade bastante elevada, passado pouco tempo tem a licença definitiva e poderá ser um utente de pleno direito deste importante meio de comunicação rádio, enfim, multidirecional. A difusão tão grande deste meio, 30 mil utilizadores em Portugal, 30 mil postos, implica a existência ou a necessidade de existência de regras para a sua utilização. Como é que se fazem tantas intervenções ao mesmo tempo? Há que sistematizar, há que criar um conjunto de regras para utilizar. Quantas utilizações, por exemplo, faz o senhor diariamente ou por semana? Como é que isso tudo funciona? Parece assim uma grande confusão, toda a gente a falar ao mesmo tempo. Parece, por vezes é. Outras experiências que temos tido pela Europa fora demonstra que também aí é. Ora bem, realmente existem regras. Existem regras, à partida logo, estabelecidas pelo próprio regulamento da Banda do Cidadão, que começa por definir que nós utilizamos uma frequência coletiva, o que quer dizer que pode simultaneamente haver o desejo de utilização dessa frequência por várias pessoas. Também estabelece duração de contactos,
estabelece espaços livres em frequência que devem ser dados, portanto, digamos, ninguém está legalmente autorizado a fazer um contacto ou a fazer uma transmissão em tempo superior a 5 minutos, passados os quais tem que deixar alguns segundos de espaço para que outros utilizadores possam dar conta de que querem fazer a utilização dessa frequência. De qualquer maneira, existem também um conjunto de regras de bom viver, de amizade, porque se nós queremos que realmente isto seja um meio de comunicação de amizade, também terá que ser um conjunto de regras de amizade para que todos possamos utilizar as potencialidades que realmente o éter nos permite. Nós costumamos dizer o éter é eterno, a vida é muito longa, se utilizarmos com muita calma e com muita ponderação estes meios que temos ao nosso dispor, realmente há espaço para os 30 mil, haverá espaço para muitos mais. Qual é o aliciente que o senhor, por exemplo, encontra no exercício desse hobby? Bom, tem vários vetores. Do meu ponto de vista pessoal, o aliciente realmente para mim é o sentimento de ser útil a uma sociedade. Porque uma das utilizações fundamentais que eu dou à Banda do Cidadão é precisamente no campo da radioemergência, de onde eu estou sempre disponível quando é necessário utilizar os meus equipamentos para socorrer alguém. Esse é o meu maior aliciente. Enfim, pela minha intervenção, tenho a certeza que várias vidas têm sido salvas. Pela intervenção da associação a que eu pertenço, tenho a certeza que largas dezenas de vidas têm sido salvas e realmente meios materiais têm sido poupados. E isso dá-nos, na verdade, uma grande vontade de continuar. É o aliciente principal. Mas, além disso, há muita gente, eu também, que encontra uma mobilização muito grande perante a possibilidade de contactos internacionais. Transmitirmos para todo o mundo aquilo que nós sabemos existir de bonito, de bom, de interessante em Portugal. Receber informações de todo o mundo, quer dos aspectos turísticos, de belezas naturais, quer da própria evolução da sociedade, é uma maravilha que realmente julgo que não temos possibilidade de conseguir por outro meio. Esses contactos internacionais são muito frequentes. Que tipo de experiências, que tipo de intercâmbio é que se faz nesses contactos internacionais? Eles ocorrem, digamos, pontualmente e por curto espaço de tempo? Ou criam-se amizades, criam-se novos conhecimentos que permitem novas experiências? Enfim, é um rasgar de horizontes diferente. Bom, há de tudo um pouco, não é? Na realidade, as possibilidades de contactos internacionais variam um pouco também com a atividade solar. Enfim, é um aspecto técnico da propagação das próprias ondas na frequência que nós utilizamos e, portanto, há anos bons, digamos assim, para contactos internacionais e anos maus. De há um ano a esta parte estamos a entrar numa fase muito boa. Hoje em dia é possível contactar os antípodas, por exemplo, é fácil neste momento contactarmos a Austrália, o que há um ano ou dois atrás era praticamente impossível. Na verdade, há uma apetência muito grande por contactos para o simples desejo de chegar longe. E esse é um contacto esporádico. É um contacto que se faz, é trocado a correspondência em termos de confirmarmos que esse contacto foi feito e muitas vezes ficamos por aí. No entanto, se encontramos no nosso correspondente, quer via éter, no contacto via rádio, quer depois até na fase escrita de confirmação, um desejo de conhecer mais, pois a correspondência mantém-se. Vai haver uma grande permuta e por vezes são feitas grandes amizades. Por outro lado, também é frequente fazerem-se acordos às tantas horas, na frequência tal, e lá estão sempre os mesmos e também aí se sedimenta uma grande amizade. Por outro lado, há experiências que essas, do nosso ponto de vista, envolvem a tal maravilha. Eu recordo-me que há uns anos, do Brasil, via CB, foi recebido um apelo para um medicamento que não existia no Brasil. Tivemos hipótese, através dos hospitais civis, saber que esse medicamento estava em experiência em Portugal e de obter algumas unidades do medicamento que foi mandado para o Brasil. Passado tempos, recebemos por escrito a informação que iríamos ser visitados por um colega,
enfim, da Banda do Cidadão do Brasil, que tinha estado envolvido neste apelo, que vinha a Portugal, vinha também a França, mas de qualquer maneira dirigia-se à Europa, especialmente para contactar as pessoas que estiveram envolvidas naquela rede de solidariedade humana. Tivemos hipótese de o conhecer na altura e, enfim, é indescritível a maravilha que isso representa. Aliás, já que referiu o aspecto do medicamento, essa é uma das, enfim, das situações mais comuns que as pessoas utilizam para recorrer ao vosso auxílio. É frequente, digamos, trocarem contactos no sentido de alcançar medicamentos que não existem no mercado, não é? É frequente até a nível internacional, mas, enfim, quando numa localidade há dificuldade em encontrar um medicamento, é muita gente que realmente se dirige e que utiliza a Banda do Cidadão, fazendo um apelo para que noutra localidade seja encontrado o medicamento que desejam e que pretendem e que necessitam. E, na verdade, de uma maneira geral, é sempre conseguido. Além do apelo para medicamentos, é muito frequente o apelo a dadores de sangue. É tão frequente que há associações que criaram especialmente para esse efeito grupos de dadores de sangue, que vão depositar o seu sangue gratuitamente nos hospitais civis para que depois o tenham disponível para, na altura do apelo, rapidamente a resposta ser dada. É muito frequente o apelo de sangue, é também frequente o apelo de medicamentos. Vamos, de alguma forma, voltar ao início. A importância para o desenvolvimento da Banda do Cidadão, tendo presente esta noção, eu perguntava-lhe, é uniforme a distribuição da Banda do Cidadão por todo o mundo ou as zonas chamadas zonas pobres, subdesenvolvidas, estão longe ainda dessa atividade, como seja, por exemplo, a África, algumas partes da Ásia e da América Latina? Bom, eu julgo que não. Julgo que há um envolvimento generalizado, independentemente realmente da caracterização económica da zona do país. E eu digo isto porque são frequentes contactos com todo o mundo. Aliás, a Banda do Cidadão, quando é trazida para Portugal, recebe um grande incremento a partir realmente das pessoas que vieram da África. Isto, diremos por volta de 75, 76. Sim. Porque utilizavam a Banda do Cidadão com uma grande frequência para os contactos entre várias regiões da própria África. E são eles que trazem um grande impulso à Banda de Cidadão aqui em Portugal. De qualquer modo, hoje em dia é frequente estabelecermos contactos com todo o mundo, inclusive a África. Na América Latina, a Banda de Cidadão tem um incremento extraordinário. Portanto, todos os países da América Latina, todas as pequenas ilhas da América Central, enfim, têm Banda de Cidadão, são estabelecidos contactos. E mais, são estabelecidas cadeias de solidariedade, em termos de apelos de urgência, de transmissão de mensagens entre vários países da América Latina e também depois direcionados para a Europa. Bem, uma última pergunta. Há sempre um daqueles casos mais significativos em termos dos contactos, enfim, que decorrem entre os utilizadores da Banda do Cidadão, aqueles que eu vi ao longo dos anos vêm referidos nos órgãos de comunicação social, a atuação neste ou naquele caso, daqueles que têm conhecimento, qual foi aquele que, enfim, foi mais expressivo, que tocou mais curioso, mais importante e significativo em termos da atividade da Banda do Cidadão? É evidente que são imensos. Não tem que ser nacional ou internacional. De qualquer modo, há uma situação que nós consideramos muito importante. Aqui há uns anos, quando nos Açores realmente se verificou um violento tremor de terra, houve grande dificuldade nas comunicações. E recordamos que nessa altura a primeira hipótese de comunicação entre os Açores e o continente foi através da Banda de Cidadão. É evidente que não foi referido, não foi especificado na altura nos órgãos de informação que se tratava de um utilizador da Banda de Cidadão, mas foi. Evidentemente que passado pouco tempo, com, digamos, o retorno da energia elétrica, foi possível outros meios de comunicação passarem a contactar o continente. Mas na altura foi fundamental esse primeiro contacto numa situação de ansiedade extraordinária através da banda de Cidadão.
Mas há realmente experiências em todo o mundo extraordinárias. Recordo, por exemplo, a Operação Carol, a partir de França, de uma associação francesa, em que todo o mundo colaborou para salvar a vida da Carol, que é o nome da mocinha que necessitava de uma operação extraordinariamente melindrosa em Londres, que os familiares não tinham meios para que essa operação fosse executada, e realmente um apelo generalizado através da Banda do Cidadão em todo o mundo conseguiu reunir os meios financeiros necessários. Enfim, são tantas as situações e todas tão bonitas que... Servem de estímulo também para vocês continuarem com essa atividade? Servem de estímulo. Julgamos que é um dos fundamentos a que realmente tanta gente se veja envolvida na Banda do Cidadão. É realmente a sensação que temos de utilidade social. Sr. Vítor Reis, obrigado pela sua presença neste programa. E assim terminamos mais uma edição do 30 Minutos com. Voltamos como habitualmente sexta-feira. Até lá, nosso abraço. Obrigado por ter estado connosco e até sexta-feira.